Fala galera, hoje é dia de Prelúdios e Noturnos. É uma história da Vertigo, escrita pelo Neil Gaiman e desenhada por Sam Kiff e Mike Dringenberg no ano de 1989. É o primeiro arco de histórias de Sandman, vai da edição número 1 até a edição número 8. Eu já fiz um vídeo apresentando Sandman, então é recomendado que você assista esse vídeo primeiro antes de ver esse daqui. O link para o vídeo vai estar aqui na descrição. Mas antes, se inscreve no canal, já deixa seu like e se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Se você ainda não viu o outro vídeo, vai lá e depois volta nesse aqui. Mas se você já assistiu, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa em 1916, na Inglaterra, mostrando um senhor levando um livro com encantos e rituais para um homem chamado Roderick Burgess, conhecido como Magus. O Magus pretende invocar e capturar a morte para manipular o seu poder e se tornar imortal. Ele é líder de um grupo de fanáticos conhecido como a Ordem. Naquela noite, o Magus inicia o ritual junto dos integrantes da Ordem e inclusive junto com seu filho ainda criança, chamado Alexander Burgess. Eles fazem o encanto e um ser é invocado, mas eles percebem que não é a morte, e sim outro perpétuo, o sonho. Nesse momento, a gente vê 4 pessoas pelo mundo. Uma criança chamada Ellie Marsden, de 8 anos, que adormece enquanto a mãe conta uma história de Alice atrás do espelho. A criança acaba dormindo e então ela nunca mais acordou. Um rapaz chamado Daniel Bustamonte, na Jamaica, dorme e sonha com um castelo acima das nuvens, mas tem o sonho interrompido e passa a viver de uma forma catatônica, tipo um zumbi, sem falar com ninguém, sem expressões ou algo do tipo. Na França, nas trincheiras de guerra, a gente vê o Stefan Wasserman, de 14 anos, que mentiu a idade para se alistar no exército, mas não imaginava como realmente a guerra era. Lembrando que era época de Primeira Guerra Mundial. Ele entrou num tipo de neurose de guerra, onde ele não consegue dormir e tem pesadelos mesmo acordado. E com o passar do tempo, ele não aguenta e com 16 anos, ele se mata. E em Londres, a gente vê a Unity Kincaid tendo sonhos com um homem alto, moreno e com olhos de estrela. E ela passa a vida adormecida, com anos se passando. A Unity acaba sendo estuprada em 1939 e teve um bebê que foi levado para um orfanato. Tudo isso enquanto ela ainda dormia. A prisão do sonho, ou do Morpheus, chame como você preferir, e a falta de reinado no sonhar é o que está causando tudo isso. O que começa a desestabilizar o mundo. Durante anos, as pessoas não conseguiam dormir, enquanto outras não conseguiam acordar, o que ficou conhecido como doença do sono. O Magus e todos ali tentam de alguma forma extrair os poderes do sonho, que está sendo preso mantido numa redoma de cristal que prende o seu corpo astral e material, impedindo que ele saia. E o Magus pegou também os seus 3 itens de poder, a algibeira com areia, o rubi e o elmo. Mas em 1930, um dos integrantes do grupo do Magus, o Ruthven Sykes, que era o segundo em comando na ordem, foge com uma das amantes do Magus e rouba os itens do sonho que estavam sendo guardados. O Sykes usa o elmo em troca de proteção com um demônio, mas 6 anos depois a amante foge com o amuleto de proteção. Então com isso o Magus consegue fazer uma magia para matar o Sykes, enquanto os artefatos ficariam perdidos. Em 1939, um homem chamado Wesley Dodds tinha pesadelos e em um deles teve a ideia de sair à noite com uma arma de gás, adormecendo bandidos e jogando areia neles para que fossem encontrados pela polícia. Foi aonde surgiu o primeiro Sandman, aquele lá da era de ouro dos quadrinhos. Anos se passam, o Magus continua mantendo o sonho preso em cativeiro, sem comer, sem beber, ele não envelheceu nada nesse tempo. Mas o Magus nunca conseguiu poder nenhum, nada do que ele queria.
Com o tempo, o Magus morre pela idade avançada e o seu filho Alexander Burgess continua cuidando do cativeiro do sonho, também não conseguindo nada dele, a não ser um olhar fixo e ameaçador. Em 1988, numa de suas visitas ao sonho capturado, um dos guardas que ficam ali cuidando dele acaba caindo num leve sono, sonhando com uma praia, onde o Morpheus consegue invadir e pegar um punhado de areia. Nesse momento, ele cai como se ele tivesse morto. Então, seus capturadores abrem a redoma, o que faz com que o sonho se levante e use aquela areia como sua magia. Desse jeito, ele escapa, cria um portal e volta para o sonhar. Ele tá bem fraco por todo esse tempo que ele ficou preso, mas ainda assim tem poderes suficientes para materializar uma roupa, viajar entre os sonhos para conseguir comida e se preparar para vingança contra as pessoas que capturaram ele. Com a volta do sonho, a Ellie desperta, o Daniel volta ao estado normal e a Unity acorda chorando, dizendo que sonhou que tinha um bebê. Durante essa noite, quando o Alexander Burgess dormia, o sonho aparece na forma de um gato e guia ele até se revelar como Sandman, dizendo a humilhação que foi ter sido mantido preso, que o tempo para ele não passa mais rápido do que para um ser humano normal, e ele ficou ali por mais de 70 anos, e agora ele queria suas coisas de volta, seus itens de volta. Mas aí ele descobre que as suas coisas foram roubadas. E para finalizar a sua vingança, o sonho condena o Alex ao eterno despertar. Um tipo de maldição que condena a pessoa a acordar sempre dentro dos sonhos e nunca mais despertar no mundo real por toda a eternidade. A partir daí, o sonho volta para o seu reino totalmente debilitado e sem forças. Ali, ele encontra os irmãos Caim e Abel. O Abel sendo medroso e fraco, enquanto o Caim sempre tenta explodir alguma coisa na cara dele, ou sempre matando ele de alguma forma, sempre sendo maldoso com seu irmão. Eles vivem com o seu gárgula, o Gregory, e inclusive, a partir de um ovo, presenciam o nascimento de um bebê gárgula, que batizam de Goldie. Eles cuidam do sonho e dão para ele coisas que ele teria criado, para dessa forma fortalecer ele um pouco. O sonho parte então para o seu castelo e encontra o bibliotecário Lucian, que cuida da biblioteca do sonhar, onde existem os livros que nunca foram escritos. Ali no seu castelo, o sonho vê que todo o seu reino desmoronou, ficou em ruínas pelo tempo que ele ficou fora, inclusive tendo alguns sonhos que desapareceram fora do sonhar. O Morpheus diz que precisa dos seus artefatos de volta para conseguir de novo o seu poder, mas não sabe aonde encontrar os itens, então decide invocar a bruxa Hekatea, aquela que é a 3. Elas são seres da mitologia nórdica, como se fossem um único ser mostrado de 3 formas, na donzela, na mãe e na avó. Elas surgem ali depois do sonho dar algumas oferendas, e elas respondem 3 perguntas. A primeira indica que a algibeira com areia se encontra com John Constantine, o último que comprou esse item. A segunda indica que o elmo se encontra no inferno com um demônio, mas não diz qual, já que ela só pode responder uma pergunta. E a terceira indica que o rubi foi passado de uma mãe para um filho, que usou para seus próprios sonhos, mas eles foram retirados pela Liga da Justiça. Então, com essas informações, ele decide ir em busca dos seus artefatos. Enquanto isso, a gente vê no asilo Arkham uma mãe visitando seu filho, o John Dee, que é o vilão Dr. Destino da DC. Ele surge num estado decadente, dizendo que teve os seus sonhos roubados. O sonho decide ir atrás do que ele considera ser mais fácil de conseguir primeiro, e vai até o mundo real atrás do Constantine com a sua algibeira. O problema é que quando eles se encontram, o Constantine não tem a menor ideia aonde está esse item. Ele diz que não deu muita importância, já que ele comprou num bazar qualquer e mesmo sentindo que era um item poderoso, nunca conseguiu abrir, então deixou por aí. Eles tentam procurar nas suas coisas até que o Constantine lembra de uma ex que morava junto com ele, e numa viagem ela acabou saindo da casa dele e levando algumas coisas, inclusive a algibeira. O nome dela é Rachel e ela era uma viciada em drogas.
Então pegava tudo que podia do Constantine e vendia para se drogar. Quando eles chegam na sua casa, encontram um lugar totalmente acabado, com cheiro de carne podre. A eletricidade foi cortada e a correspondência não foi recolhida há pelo menos 6 meses. Quando eles sobem até o quarto da Rachel, encontram ela num estado totalmente decadente, com o cabelo e as unhas caindo, completamente cheia de feridas, extremamente acabada, e a única coisa que faz a dor dela sumir é a areia da algibeira. Já que, quando ela usa, os sonhos chegam e a realidade recua. Desse jeito, ela sente prazer. Ela é realmente mostrada como uma viciada numa droga muito forte. Ela ficou completamente viciada naquela areia e vive num mundo completamente diferente na sua mente. O vício chegou até a criar manifestações físicas dos sonhos pela casa. O Morpheus pega sua algibeira e diz que eles já podem ir embora. Mas o Constantine não quer deixar a Rachel ali naquele estado. O sonho então diz que não vai fazer diferença, ela já está destruída. A areia era a única coisa que mantinha ela viva. E logo ela iria morrer com muita dor. O Constantine se recusa a aceitar. E o sonho acaba ajudando a Rachel. E dá um último sonho bom. Para que desse jeito pelo menos ela possa morrer em paz e feliz. Antes de se despedir, o Constantine pede um favor ao Morpheus. Ele comenta que nos últimos 10 anos ele tem tido pesadelos com um fato que aconteceu com ele em Newcastle, com relação a uma garotinha. E ele queria saber se o sonho podia ajudar a ele não passar mais por isso todas as noites. Então o Morpheus, como forma de gratidão, usa a algibeira e realiza o desejo do Constantine. Se você quer entender melhor o que é esse tal acontecimento em Newcastle, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre a origem do Constantine. Vou deixar o link aqui na descrição. Depois de ter recuperado a algibeira, agora faltam os outros 2 itens. O Morpheus decide então descer até o inferno para encontrar o seu elmo. A representação do inferno é baseada no inferno de Dante, na Divina Comédia. Tanto que, quando ele chega, as conversas são em forma de prosa, com rimas. Quando o sonho chega no inferno, ele encontra o demônio Etrigan, que serve como seu guia, passando pelos círculos do inferno. Inclusive, passando por conhecidos do sonho, como a Nada, que reconhece ele como Kaiku, o mestre dos sonhos. Eles chegam então até o Senhor de todo o inferno, o primeiro dos caídos, Lucifer Morningstar, traduzido também como Lúcifer Estrela da Manhã. O sonho descobre que o inferno mudou também, e agora Lúcifer não é o único soberano. Ele tem também o demônio Beelzebu e o demônio Azazel dividindo o reino. O sonho pede para que entreguem o demônio que roubou o seu elmo, mas como ele não sabe o nome, o Lúcifer convoca todos para uma reunião nas planícies do inferno. Usando a sua areia, o sonho encontra o demônio Choronzon em posse do seu elmo. Mas ele diz que não foi um roubo, ele conseguiu de um mortal numa troca justa, não infringindo nenhuma lei do inferno. Lembrando que o elmo foi trocado no começo da história pelo Ruthven Sykes. Então o demônio Choronzon diz que se o sonho quer tanto o elmo, ele deve ganhar o item numa batalha, onde se ele ganhar, leva o elmo, se perder, se torna escravo dos demônios por toda a eternidade. O sonho aceita o desafio e o demônio escolhe que ela deve ser realizada na realidade, onde o sonho não tem tanto poder. A batalha consiste em frases, onde cada um fala uma coisa e o outro deve dizer alguma coisa que supere o seu adversário. Sendo que o demônio começa dizendo, eu sou um lobo assassino. E o sonho responde, eu sou um caçador de lobos montado num cavalo. E por aí vai a batalha, levando por diversas situações, passando por coisas como, eu sou o universo, e eu sou a antivida, a escuridão no fim de tudo. Então, o sonho termina quando responde, eu sou a esperança. Desse jeito genial, ele vence a batalha e recupera o seu elmo. Os senhores do inferno entregam o item para o Morpheus, mas eles não são honrados e dizem que aquele mar de demônios está ali pronto para atacar ele e que nada poderia impedir isso, que o sonho não tem força no inferno. Então o Morpheus responde
Que poder teria o inferno se os prisioneiros ali não fossem capazes de sonhar com o céu? E em silêncio, os demônios abrem caminho para que o sonho passe e ele deixa o inferno. De novo, no Asilo Arkham, a gente vê o John Dee, o Dr. Destino, recebendo a notícia de que a sua mãe teria morrido e deixou para ele um tipo de amuleto. É aí que a gente percebe então que aquele amuleto é o mesmo que a tal amante do Magus, que fugiu com o Sykes, levou quando abandonou ele depois. E aquela mulher é a mãe do John Dee. Com isso, ele foge do asilo em busca do Rubi que foi dado a ele pela sua mãe quando ele ainda era criança. Ele usou aquilo, sendo o vilão Dr. Destino, para afetar o sonho das pessoas e tornar os seus pesadelos reais. O sonho, então, vai atrás da Liga da Justiça para encontrar o seu Rubi. Primeiro encontra o Scott Free, o Senhor Milagre, mas ele não sabe onde está o Rubi. Então eles vão atrás de alguém mais antigo no grupo, o que leva até o Caçador de Marte, que quando vê o Morpheus, reconhece ele como o Senhor dos Sonhos dos Marcianos, mostrando que o sonho é uma entidade universal, sendo reconhecida por diferentes povos e até outros seres. O Caçador de Marte então revela que alguns troféus da Liga da Justiça estão num depósito em outra cidade, e o sonho parte para lá. Enquanto isso, o John Dee faz uma mulher chamada Rosemary de refém e pede para que leve ele até um velho galpão. A mulher percebe que ele é insano e não tem a cabeça muito certa, então até decide ajudar e oferece um casaco do seu marido para que o John não passe frio. Ele conta como recebeu o Rubi da sua mãe e como usou contra a Liga da Justiça. Ele alterou a ressonância da pedra, provocou algumas falhas e isolou o cristal da fonte de energia. Ou seja, ele foi bastante modificado, se tornando um sonho sólido que só ele poderia usar. E é por isso que quando Morpheus chega no depósito, ao tentar recuperar o seu Rubi, ele é afetado de forma intensa e tem uma parte da sua essência sugada pela pedra, tanto que o choque acaba nocauteando ele. Nesse momento, o John Dee chega e ao descer do carro, depois de toda a conversa durante o caminho, a Rosemary oferece que ele fique com o casaco, inclusive ele agradece e... enquanto ela deseja tudo de melhor ao John Dee, sem motivo algum, ele dá um tiro e mata a Rosemary, mostrando realmente o tipo de vilão que ele é. Ele entra no depósito e inclusive vê o Morpheus, achando que seja um tipo de anjo, e pega o Rubi. Com ele em sua posse, o John Dee vai para um tipo de lanchonete 24 horas, enquanto espera o de sempre, o fim do mundo. Nesse momento é mostrado pra gente 24 horas do John Dee nessa lanchonete, onde várias pessoas, incluindo funcionários e fregueses, estão ali, e são usados pelo John Dee na sua loucura de afetar a mente das pessoas com o Rubi do sonho. As horas passam e as pessoas vão ficando ali sem nem perceber, começam a ter atitudes bizarras e mudanças de atitude e personalidade, tudo sendo afetado e manipulado pelo John Dee com o Rubi. Inclusive, o poder do Rubi começa a afetar todo mundo também, mas ali dentro daquela lanchonete 24 horas, o John Dee cria um inferno para aquelas pessoas, mostrando seus maiores sonhos e pesadelos, atacando uns aos outros, e tudo isso só porque ele pode fazer aquilo. Até que no final, o John Dee força as pessoas a acabar se matando. É uma das edições mais macabras e perturbadoras de Sandman. Depois das 24 horas ali, o Morpheus aparece para recuperar o seu Rubi. O Morpheus atrai o John Dee para o mundo dos sonhos e lá começa um combate completamente alucinógeno, onde o John começa a destruir o sonhar. Então o Morpheus aparece e é atacado com o Rubi, até que desaparece e o Rubi é destruído. Nesse momento, o John Dee pensa que ganhou a batalha e derrotou o sonho, mas o Morpheus aparece extremamente mais poderoso, explicando que o Rubi era parte dele mesmo, um pedaço da sua essência, e quando ele foi fundido ao Rubi, ele simplesmente retomou todo o seu poder de volta, e agora sim, ele tem 100% da sua força e do seu domínio sobre os sonhos. Ele sabe o quanto aquele poder afetou a mente do John Dee, então, em vez de matar ele, leva ele de volta ao Asilo Arkham,
onde dá uma boa noite de sono a todos, em todo lugar do mundo, inclusive no Asilo Arkham, onde finalmente a loucura ali faz silêncio. Agora, com todo o seu poder de volta, o sonho pode reconstruir o seu reino. Mas ao invés disso, ele senta numa escadaria no meio de uma praça e fica ali, melancólico, dando pão aos pombos. Quando uma moça se aproxima e começa a conversar com ele. A moça é nada mais, nada menos que a irmã mais velha do sonho, a própria Morte. Ela pergunta o que ele tem, por que está tão desanimado assim, e ele começa a explicar que quando ele foi capturado, ele só queria se vingar. Mas o cara que aprisionou ele já tinha morrido quando ele se soltou, e ele se vingou do seu filho, mas não foi tão satisfatório como ele gostaria. Depois ele foi atrás dos seus itens, passou por cada coisa para conseguir cada um deles. Foi intenso, ele tinha uma missão com isso. Mas agora que ele conseguiu seus poderes de volta, ele não sente mais nada. Parece que a existência dele não tem propósito. Ficar cuidando do sonho das pessoas não parece algo muito excitante. A Morte ficou só ouvindo tudo que ele tinha para dizer. Então pergunta se ele já acabou de falar. Ela diz que o sonho poderia ter chamado ela, mas ele responde que não queria preocupar a irmã. Nessa hora, ela levanta putaça e dá o maior esporro no sonho. Aqueles esporros de irmão mais velho mesmo. Ela fala, abre aspas, você é simplesmente o mais idiota, o mais egocêntrico e ridículo arremedo de personificação antropomórfica deste e de qualquer outro plano da existência. Um espécime infantil, adolescente e patético, sentindo peninha de si mesmo porque seu joguinho acabou e você não teve culhões para procurar outro. E ainda pega o pão da mão do Morpheus e joga na cara dele. Ela ficou sim preocupada com ele, com o sumiço dele, e ele aí ocupado demais com a sua autopiedade, achando que o sonho não tem nada demais. A Morte então leva o Morpheus para um dia de trabalho com ela e mostra como as pessoas não gostam dela. Ninguém quer entrar no reino da morte, mas ninguém percebe de como aquilo é uma dádiva. É algo tão natural quanto nascer, mas todos têm medo, se apavoram, tentam evitar o toque dela. Ninguém ama a Morte, mas ela continua fazendo o seu trabalho porque é a sua responsabilidade. E ela tenta fazer com que aquilo seja algo natural. Por isso, ela é feliz e eletrizante, mostrando que ela não é tão ruim assim como as pessoas imaginam. Essa conversa com a irmã inspira o sonho a ter mais ânimo e continuar com as suas responsabilidades, encontrando o conforto que ele queria e agora sim, ele pode continuar restaurando seu reino e criando novos sonhos. E é desse jeito que termina a história. Sandman é algo difícil de explicar em palavras. O sentimento de ler as histórias, os diálogos, é algo muito maior. Mesmo você sabendo o que acontece, a experiência de ler essa HQ é algo indescritível. Por isso, eu não tenho muito mais o que falar aqui. Eu já expliquei a importância disso e como Sandman é uma obra-prima dos quadrinhos e de toda a literatura. Então, a única coisa que eu tenho para dizer é, vai atrás. Leia Sandman, que é uma viagem espetacular e algo que vai te fascinar para sempre. Uma das referências mais interessantes aqui é ver como o mundo ficou mais ou menos 70 anos sem o sonho, numa época onde aconteceram os piores conflitos da atualidade, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Valores, onde muita gente se matou inclusive, a Guerra Fria, entre vários outros conflitos. Então mostrar que todo esse período as pessoas não sonhavam, não tinham seus sonhos, é algo muito impactante. O Noturnus, no título, se refere a esses temas mais obscuros que o Neil Gaiman estava abordando na época. E o Prelúdios se refere ao processo de descobrir qual iria ser a abordagem que o Gaiman ia dar a Sandman. Tem várias outras referências, várias outras interpretações dos textos, das ações e dos diálogos. Então isso gera muita discussão e diferentes interpretações das coisas pelas pessoas, o que é algo extremamente interessante em Sandman. Então deixa você nos comentários qual é a sua interpretação, o que você mais gosta nessa história.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever para me ajudar no crescimento do canal. Deixa seu like se você gostou do vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilha com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.